E o terceiro pilar é a quebra de crenças limitantes, que eu iria até fazer um exercício com vocês aqui hoje, sobre essa quebra de crenças limitantes, mas não vai dar o tempo. Você vê, eu pensei que o tempo fosse dar, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso, e o exercício eu vou dar no próximo treinamento, ok? Mas vou contar. O que são crenças que limitam e impedem os pastores, as igrejas, os líderes de romperem, de crescer? Essas crenças, elas foram estabelecidas com o tempo, com experiências emocionais fortes que nós vivemos, ou palavras que foram repetidas por diversas vezes, aquilo se instalou, e aí isso nos impede de crescer hoje, faz você ficar estéril. Aquilo está de maneira inconsciente, gravado aqui na sua cabeça, de maneira inconsciente te travou, você não sabe que está lá. Você não sabe que está lá, mas isso está impedindo você de romper. Você fala, eu trabalho, eu oro, eu jejuo, eu faço, mas não passa de 100 pessoas, não rompe. E por que não rompe? Tem crenças aqui, de maneira inconsciente, que precisam romper. Estão limitando você essas crenças. Você quer ver? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Se você olhar o que nós ouvíamos muito quando criança, a respeito de um chinelo virado dentro de casa, você lembra o que que dizia? Chinelo está virado dentro de casa, significa o quê? A mãe morre. Aí todo mundo que olhava um chinelo virado fazia o quê? E até hoje tem gente adulto, sabe, mãe morre se o chinelo virar? Morre? Tem gente que ainda fala assim, eu não tenho dúvida, pastor, eu não tenho dúvida. Crença, e aí o cara passa, vê um chinelo virado, vai desvirar, e isso é inconsciente, ele vai desvirar aquele chinelo inconsciente, por quê? Estabeleceu nele uma crença. Uma outra crença que foi estabelecida, ouvíamos muito quando criança, diziam bem assim, olha, se chupar manga e tomar leite, morre. Vocês lembram disso? Não pode chupar manga e tomar leite. Vocês lembram disso daí? Gente, chupar manga e tomar leite morre? Não, tem gente que ainda está na dúvida aqui, eu não sei, eu não tenho coragem não, pastor, tá maluco. Minha avó falou muito isso, vai que eu morro aí, eu não vou arriscar. Acontece isso, gente? Então foi estabelecido, uma crença de coisa que não é verdade. E isso veio por repetição ou um grande impacto emocional. Repetição, e isso está gerando com que muitos pastores, líderes e ministérios estejam travados. Vou contar aqui uma experiência para você que aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos de idade. Eu lembro os meus colegas na rua que eu morava, a grande maioria deles pegava o carro do pai para tirar o carro do pai da garagem, lavar o carro, ia na esquina, fazia compra na padaria e tal. E eu não pegava, meu pai era separado da minha mãe, morava em São Paulo, final de semana o meu pai vinha visitar, e eu tinha o sonho de pegar o carro do meu pai, pastor Mike dirigiu o carro do meu pai, que meus amigos todinhos dirigiam, falar, pelo menos tirar o carro da garagem. Eu queria tirar o carro da garagem, lavar o carro do meu pai e depois colocar, era meu sonho. Aí um dia, meu pai veio de viagem de São Paulo, ele parou num bar que tinha assim na esquina da nossa casa, e ele começou a encher a cara, e beber, pro outro. E quando meu pai já estava de cara cheia, eu tive coragem de chegar lá e falar assim, pai, me empresta ali o carro só para eu poder ali dar uma volta ali e colocar ele estacionado melhor aqui, era porque eu queria. Meu pai estava já bebido demais, ele foi e me deu a chave do carro. Eu entrei no carro e andei mais ou menos uns 200, talvez 300 metros para poder, no final da rua, tinha um largo grandão assim, onde os carros faziam a volta. E eu fui subir, na hora que eu fui fazer a volta naquele largo, porque eu não tinha uma visão de espaço, né? Nunca tinha dirigido, na hora que eu fui fazer o largo assim, tinha um carro bem aqui, e
a curva como eu fiz, não deu para poder fazer a curva toda. E quando eu fui chegando perto do carro, eu fui ficando apavorado, não sabia o que eu ia fazer. Ao invés de pisar no freio, eu pisei no acelerador. E o que o carro fez? Pá! Meu pai ouviu o barulho lá do bar de onde ele estava, e ele já subiu a rua gritando, correndo, xingando palavrão: seu filho disso, seu filho daquilo, eu falei, você não sabe dirigir, que não sei o quê, para que você foi pedir? E ele veio falando. E eu desci, abri a porta do carro, nem falei nada. Eu saí correndo para minha casa, e eu lembro que eu chorava. Passou aquele dia. Com 15 anos, não botei a mão nunca mais em nenhum carro. 16 anos, nunca mais botei. 17, aparecia a oportunidade, mas não botava. Quando foi com 18 anos, eu arrumei o meu primeiro emprego, tive uma condição. Ao invés de comprar um carro, eu comprei uma moto. Comprei uma CB400 na época, mas não comprei carro. Com 19 para 20 anos, eu converti. E aí muita coisa já mudou, foi transformada na minha vida quando eu converti. Casei, e logo que eu casei, primeira oportunidade que eu tive, casado, não vou ficar de moto, casado precisava comprar o quê? Um carro. Comprei um carro, um Monza Tubarão a álcool, 1.8. Quem lembra disso, diga aleluia. Era um Monza Tubarão. Comprei o carro. No primeiro dia que eu peguei o carro, eu peguei a Valéria e falei com a Valéria assim: minha filha, vamos no Plaza Shopping. E ela entrou no carro, Tiago pequenininho, e nós fomos para o Plaza Shopping com o carro. Na hora que eu subi aquela rampa, que eu fui estacionar o carro, na hora que eu virei para estacionar, não tinha uma noção, a pilastra que fica para dividir assim, rasgou a porta do carro todinha no meio. E foi... Naquele dia, parece que eu ouvi a voz do meu pai falando: você não sabe dirigir. Você não sabe dirigir. Eu bater com o carro naquele dia foi uma crença que foi estabelecida em mim através de um impacto emocional muito grande quando eu vivi com 14 anos. Existem coisas que são inconscientes, estão travando a nossa vida e vêm de uma crença estabelecida lá atrás, e precisa se quebrar essa crença, gente.